Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá? Fala, galera, você que está em casa aí ouvindo nós no podcast, no Spotify, no YouTube, né, tio Fagner? Bora. Em todos os canais aí digitais que existem no Brasil e no mundo, estamos começando mais um podcast direto da Arca. E dessa vez falaremos de um tema super legal que às vezes as pessoas nem tocam, né, tio Fagner? Nisso, Sim, né? sim. E também é pouquíssimo falado na Bíblia. Iremos falar hoje sobre o José. É isso mesmo? Estou certo disso? E tá bebendo água. Tá bebendo. Certíssimo. Vamos começar a falar de Sagrada Família. A gente terminou falando de Atos dos Apóstolos, a gente já falou de Gênesis, já falou de Apocalipse. Então vamos falar agora sobre Sagrada Família. Sim. E por que discutir Sagrada Família? Porque Jesus foi humano. Então, ele teve uma família. Sim. Às vezes se esquece disso. Às vezes você diz, não, era só uma função que o pai tinha, ou que a mãe tinha. Cara, e não é só uma função, ele foi formado. Então Teve uma criação, Jesus teve né? uma formação, ele teve uma criação, então a gente precisa... Vamos falar sobre a Sagrada Família e começando a falar sobre alguém que aparentemente fala pouco, que é São José. Vamos falar de José, que é o pai de Jesus, acho que tem bastante coisa pra falar dele. José. Tem pouca coisa na Bíblia, mas como nós somos católicos, não somos só a Escritura, teve um papa que disse que não tem pouco. Não fala pouco de José, fala o suficiente. O suficiente. Então isso é bacana. Não fala pouco, fala o suficiente. Fala o que tem que ser dito, né? Primeira coisa que a gente tem que entender de tudo é assim, a Bíblia fala de Jesus. Ele é o personagem principal. Então, o foco sempre está em Jesus, porque ele é o personagem principal. As outras pessoas participaram da vida de Jesus. Mas esses outros personagens importantíssimos, a Bíblia dá vários lampejos pra gente sobre o que essas pessoas fizeram e a importância que elas tiveram na vida de Jesus. O próprio Antigo Testamento inteiro vai dando testemunho e avisando sobre Jesus. E assim como toda a Bíblia traz para nós, desde o início que nós começamos os podcasts, né? Sempre tem aqueles personagens ícones, os chaves, os que estão ali para dar uma força para quem é o principal, no caso dos temas que nós abordamos, né? Sim. E agora o José é um desses que é o protagonista de todas, pra falar a verdade, e porém fica mais escondidinho, assim, que seria no caso? Ele tá mais escondido, José tá mais escondido, então, mas tem passagens importantes sobre ele, dá pra gente captar várias coisas sobre a importância que José tem. Uma coisa legal de José é assim, todos os papas sempre falaram sobre São José, sempre falaram. Então a gente vai também falar um pouquinho dos papas, um pouquinho da igreja, como é que a igreja trata José, trata São José. Vamos fazer assim, primeiro de tudo vamos fazer um mergulho na Bíblia e vamos tentar entender, vamos pegar as poucas e importantes passagens que nós temos sobre José. Tá. Vamos olhar para isso primeiro, porque aqui a gente tem o rastro do que a Bíblia tem para nos dar. Depois que a gente passar esse rastro de Bíblia, vamos entender um pouco a tradição e como é que José está inserido na tradição. Vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, tá? Grande parte das passagens de José estão no livro de Mateus. Então, São Mateus, ele vai detalhar um pouquinho a questão de José pra gente, desde o primeiro versículo, desde o primeiro capítulo. Então, se a gente for ver aqui no primeiro versículo, primeiro capítulo, a gente tem genealogia de Jesus Cristo. Do primeiro versículo do primeiro capítulo até o versículo 16, ele vai contar toda a árvore genealógica de Jesus, começando em Abraão. Sim. Se nós formos lá para Lucas, a gente vai perceber que Lucas vai até Adão, até Deus, mas ele parte de José. Então olha que interessante aqui. Tipo, vem ao contrário, já sabendo. Exatamente ao contrário. Genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é filho de Davi,
Aí vem filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. E assim segue. Lá no versículo 16 vai estar assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, do jeito que está aqui, José é descendente direto de Abraão, descendente direto de Davi. Lembra que é importante o seguinte: pela tradição, o Messias teria que ser da casa de Davi. E já temos ele. Então ele tem que ser descendente de Davi. Como Mateus está inserido na cultura judaica, a primeira coisa que ele deixa claro é: Jesus Cristo é o Messias, descendente da casa de Davi. Tá vendo? Ó? Ele está descendendo da casa de Davi. Por quê? Porque José é da casa de Davi. Já está vindo da árvore lá atrás. Essa é a árvore genealógica. Se a gente vai lá em Lucas, a gente vai perceber Lucas fazendo a árvore genealógica aqui no capítulo 3, no versículo 23, Lucas vai fazer a árvore genealógica da seguinte forma: quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Aí vem: e ele era tido por filho de José, que é filho de Heli, filho de Matatate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janá, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Levi, segue. E a gente vai encontrar que ele é filho de Davi. Você vai ver que nessa árvore genealógica, ele vai chegar até filho de Davi. Depois disso, ele ainda passa como sendo filho de Davi, e a gente vai perceber que ele vai chegar lá no finalzinho, no versículo 36, ó, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, Lucas passa a lista de Abraão. Enquanto a gente Ele tem... traz tudo para falar a verdade, né? Todos os nomes. Mateus está parando em Abraão. E a gente vai ter que... Lucas passa Abraão, né? Você vai ver no versículo 30, aqui, versículo 31, desculpa, ó. Filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Okay. Abraão está no versículo 34 do capítulo 3 de Lucas, e Lucas ainda segue até Adão. Tá? Então, só para a gente entender que tanto Lucas quanto Mateus deixam claro que José, ele é descendente de Davi, e tinha que ser, porque esta era a tradição, teria que ser filho de Davi. Então, no versículo 17 do primeiro capítulo de Mateus, Mateus vai dizer assim: portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro na Babilônia também são 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, mais 14 gerações. Ou seja, 14 mais 14 mais 14, no caso? Ou sim, é tipo 14 sim. já direto? Não, 14 mais 14. Então a gente tem todo esse ciclo de 14 gerações a cada 14 gerações. Isso é para mostrar assim, o quanto todo o Antigo Testamento ele foi esperando Jesus. Tava aguardando que isso ia acontecer, que ia vir o Messias, no caso, é isso? Sim. É a representação do Messias na história. A história já estava esperando a chegada do Messias. Agora vem uma curiosidade, ela veio com as minhas curiosidades. Sabendo disso, que as pessoas, no caso as nações, esperavam o Messias, no caso José também esperava o Messias nesse caso, ou não? Tipo assim, ele esperava que viria o Messias, mas será que ele tinha algo em mente que seria ele o pai do Messias? Certamente não. Que seria ele, não. Nem Maria também sabia que era ela. Mas os judeus todos já esperavam, porque o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias a partir de uma virgem, já estava narrado em Isaías. Ou seja, sabia que a virgem existia. Essa profecia... Já existia. Não, já era esperada. Já era esperada. Então essa profecia já era esperada. Dá pra a gente estimar que todas as mulheres, todas as meninas virgens
talvez, de certa forma, se preparassem para esse momento, porque iria acontecer. Em que geração? Não sei, sabe. Mas iria acontecer. E com José também não seria diferente. E tinha muito isso naquela época, né? Vai vir um Messias, não sei o quê, não vamos sei, esperar. os judeus esperam o Messias até hoje, porque eles não aceitam que Jesus era o Messias. Por mais que São Mateus prova que Jesus é descendente de Davi e Lucas também prova que Jesus era descendente de Davi enquanto humano, né? Porque a gente tem São José como sendo o pai, os judeus não aceitaram, porque tem algumas características em Jesus que para os judeus não é aceitável como o Messias, ou seja, como o enviado, como o filho de Deus. Entendi. Não. Mesmo assim ele tem uma rejeição no caso. Tanto é que os judeus, se os judeus tivessem aceitado, eles teriam virado cristãos. Os judeus que aceitaram viraram cristãos, os que não aceitaram continuaram sendo judeus. Então a diferença tá aí, muito, tá? Ó, vamos pro versículo 18 aqui, a gente tem, versículo 18 do primeiro capítulo de São Mateus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Isso é bem importante. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então, primeiro vamos entender. São Mateus vai dizer, já era desposada. Noiva. Estava noiva. Só que o noivado judeu daquela época não é como a gente acha que é noivado. Hoje as coisas, tanto de namoro quanto de noivado, são meio esculhambadas. Tá de qualquer jeito. Naquela época, primeiro que era um acordo de família. Primeiro que os enamorados não se escolhiam assim. Primeiro de tudo, a família dizia, vocês podem ficar juntos. Mas o homem tinha a opção de dizer se ele queria ficar com aquela mulher ou não. Então José teve a opção de dizer se ele queria ficar com aquela mulher ou não. Outro ponto importante, por característica da época, a moça era entregue como noiva ali por volta da adolescência, muito próximo da primeira menstruação. Ou seja, lá para os seus 12 anos? Não, por exemplo, por aí. Vamos tentar entender uma coisa importante. Primeiro que essa concepção de adolescente, ela é um negócio de 1950 para cá, tá? É um negócio de 1950 para cá. Não à toa nós tivemos imperadores com 15 e 16 anos de idade. O próprio Brasil, o próprio Dom Pedro II, ele mesmo tendo uma comissão que cuidava do império e ainda assim foi imperador adolescente. Então, esse negócio de um adolescente que na verdade é uma criança super protegida pelos pais, isso é um troço que tem, se muito, 70 anos. O resto todo da civilização para trás... Já liberava lá atrás. Cara, era muito simples. Na hora que o homem estivesse pronto ao porte físico, o menino estivesse no porte físico para pegar uma arma e ir para a guerra, ele é um homem. Simples. Já era liberado e pronto. Não, simples. Você já pode ir para a guerra. Você já é capaz de matar um outro homem em guerra, então você é homem. Entendi. Quantos anos você tem? 12, 13, não importa. Porque essa concepção de idade é um negócio que começou há 70 anos atrás. Antes disso, a concepção de idade é assim, você é criança, adulto. Rápido. Esse negócio essa fase intermediária chamada adolescente, esse é um negócio que inventaram agora. As aborrecentes, né? Para você ter ideia, se eu não estiver enganado, podem pesquisar, a palavra adolescente não tem 100 anos. A palavra não tem 100 anos. Tem muitos idiomas que essa palavra não existe. Então, a criança deixa de ser criança, a menina, ela deixa de ser criança a partir da primeira menstruação. Ela teve a primeira menstruação, pronto, não é mais criança, acabou. Ela já é moça, já está pronta. Já está liberada. Então é muito provável que aí a gente assume que Maria tinha por volta de 12, 13 anos, porque esta era a cultura. E essa não era a cultura de só 2000 anos atrás, não. Se a gente conversar com os nossos avós, a gente vai entender que muitos dos nossos avós tinham essa cultura de casamento por volta de 13, 14 anos. Tá? Ali muito próximo da primeira menstruação, normalmente. É que hoje em dia, pela biologia, as próprias mulheres estão menstruando mais cedo, mas o padrão é uma menstruação mais próxima de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos. Hoje a gente vê um fenômeno um pouquinho mais cedo. Então, este enamorado, José aceitou Maria. Ele aceitou Maria. Tem um papo de que José era velho, que não faz sentido algum. Muitas esculturas pintaram José como um homem velho. Assim, a gente vai ter que
ela não me encaixa. O José velho não me encaixa com várias coisas. Entre elas então ou ele era viúvo, ou ele não teve nenhuma mulher nunca na vida. E ele já chegou aos seus 100 anos, velho. no caso. Não, e o desposado não foi ele que escolheu, então alguém escolheu pra ele. Então, onde é que tá o pai do José, né? Como se fosse assim, bom, ele não casou até agora, vamos colocar isso pra ele. E a gente vai ter um outro fenômeno com José pra frente, que é José fugindo para o Egito no meio da madrugada. Se hoje a expectativa de vida é 80 anos, a expectativa de vida naquela época era para baixo de 50. Então, 50 anos naquela época, ele já era idoso. Idoso mesmo. Porque a maioria dos homens pensa que a medicina ainda existia. As doenças matavam. Penicilina não acontecia. Então, as infecções simplesmente matavam. Então, para uma pessoa fazer 50 anos de idade, ele realmente é muito acima da média de longevidade da população. Aceitar José como velho é estranho. É estranho aceitar José como velho. Porque a gente vai pegar uns outros fenômenos com José aqui. Neste versículo, vamos guardar essa questão de José velho que a gente vai trabalhando ele. Depois a gente vai mesmo. Então, o fato é, Maria estava desposada. Sim. Então, era ela noiva de José. Pela tradição, eles ficavam noivos por 1 ano. O conceito de noivo é praticamente casado. Tá? Poderia então já ter as relações, no caso? Poderiam já ter. Poderiam já ter relações, poderiam tudo. Praticamente, já é um conceito de casamento, é um teste do casamento. Já estão casados, para falar a verdade. Exatamente, por isso que é o desposado. Então, José já estava com Maria. Mas vamos seguir um ponto importante. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu em virtude do Espírito Santo. Então, a gente sabe que José é o pai adotivo de Jesus. Né? José é o pai adotivo de Jesus. José, seu esposo, agora vem versículo 19. José, seu esposo, que era um homem de bem. Ou em outros lugares a gente vai ver que é um homem justo, em outras traduções. Mas a Bíblia diz é um homem de bem, então ele é íntegro. Não querendo difamá-la, porque Maria engravidou do Espírito Santo, resolveu rejeitá-la secretamente. Como que seria isso, esse rejeitar? Não, porque ela seria apedrejada. Tipo, não, mas rejeitá-la secretamente. Seria tipo assim, você tá aqui, eu não quero falar com você e pronto. Ele ia fugir. Ele ia embora. Olha o que ia acontecer. Se José contasse para os outros que Maria estava grávida de alguém e da qual ele não era o pai, quer dizer que Maria seria uma adúltera. Olha como o desposado, na verdade, já é um casamento. Então isso ajudou com que ele poderia falar. Não, se ele falasse para os outros que o filho não era dele, Maria seria uma adúltera. Sendo uma adúltera, qual era a punição? Apedrejamento. A morte. Então Maria seria morta por apedrejamento. E naquele tempo era muito disso, né? Só que olha que coisa, cara. Olha que coisa. José ainda não sabe de quem é o filho. O que ele sabe é que o filho não é dele. Gente, se vocês verem minha cara lá no YouTube depois, vocês vão ver como eu tô intertido aqui, cara. O filho não é dele. Ele não sabe, entre aspas, de quem é. Concorda? E Maria também falou, olha, não veio, ou até então ele não sabe de nada, né? Nesse momento ele não sabe de nada. Não, ela falou que foi do Espírito Santo. Pensa. Mas olha a situação. Vamos analisar a situação. Se ele se sentisse traído, e se ele tivesse assim, que derrota do Espírito Santo, que rapaz, você me traiu. Se ele tivesse a certeza da traição, ou seja, melhor dizendo, se ele desconfiasse um centímetro que fosse da índole de Maria, se ele tivesse um fiozinho de cabelo de desconfiança da qualidade da mulher que estava na frente dele, poderia passar pela cabeça dele o óbvio que passaria pela cabeça de todos nós. Fui traído. Tomei um chifre. Fui traído. Então, poderia ter passado o óbvio pela cabeça dele, que é o que passaria por cabeça de todos nós. Qualquer homem. Mas, cara, ele é o homem de bem. Ele não desconfiou de Maria. Simplesmente sentiu abalado, porque se ele... Não! Ele não se abalou, cara. Caraca. Não tá escrito aqui que ele se abalou. Porque, a frase não é ele vai fugir porque ficou triste. Uhum. A frase é
ele, não querendo difamá-la, Resolveu. cara, antes de qualquer coisa, ele se preocupou com ela. Ele não se preocupou com ele. Maridão, né? Da hora isso, Da né? hora. Ele se Não preocupou é? com ela. Não tem a frase aqui do tipo, não, o filho não é dele, então ele vai Não é fugir. meu, vou embora, já era. Vou toma conta embora, me você. traiu. Não tem isso, essa frase não tem. O que tem aqui é, antes disso, olha, São Mateus ele põe um adjetivo, ele faz um elogio, né? São José, que era homem de bem, não querendo rejeitá-la secretamente para difamá-la, que isso, se ele rejeitasse ela publicamente, ela seria difamada, acusada como adúltera e ela seria assassinada. Como ele não desconfiou dela, em nenhum momento, ele optou por ele ser o cara da fuga. Quem seria o mal falado a partir de agora seria ele, porque ele abandonou a mulher grávida. Ah, não quero mais ela, não. Na boca dos outros, o culpado seria ele. E ele topou que ele fosse o culpado. Entendi. Por isso que é o secretamente ali e tal. Porque imagina se amanhecesse o dia, Maria estivesse grávida e sozinha em casa. O que todo mundo ia falar? Ele é um desnaturado, largou a mulher sozinha, fugiu com uma outra mulher. Os fofoqueiros de Sem plantão, vergonha, no palavra os fofoqueiros de plantão iam destruir a imagem dele, Mas a Maria ia ficar tranquila. mas ela ia ficar protegida e tranquila. A imagem dela, a reputação dela estaria protegida e tranquila. Como era ilibada, que é o que a gente chama, né? Ela tem uma reputação ilibada. É uma reputação, cara, inquestionável. Como José nunca desconfiou de Maria, nem nesse momento ele desconfiou. Ele preferiu preferiu que ele sofresse a difamação do que ela. Toda vez que você recebe uma missão de Deus, você sempre recebe a graça suficiente. Não dá pra gente achar, da mesma forma como a gente não consegue achar que Maria é uma mulher qualquer, não só porque o anjo disse que ela não é uma mulher qualquer, tu és cheia de graça, porque você vai gerar o Salvador, não dá pra gente achar que José é um homem qualquer, porque a missão de José, a missão zero e única dele, é proteger o Filho de Deus. Cara, ele já agora poderia ter destruído a história inteira. Se ele simplesmente abrisse a porta e falasse, me traiu! Vou embora! Pronto! Cara, Maria apedrejada, Jesus apedrejado, os dois morreriam, a história teria acabado, o fim acabou. Uma lógica. Cara, se você tem uma tampinha de garrafa... eu tenho uma tampinha de garrafa aqui, eu até gosto, eu sou colecionador de tampinha de garrafa, eu gosto de tampinha de garrafa, vou deixar uma tampinha de garrafa, eu larguei a tampinha de garrafa aqui, eu não me importo muito, é uma tampinha de garrafa, não tem problema nenhum. Você vai proteger a sua tampinha de garrafa? Não, é uma tampinha de garrafa. Deixa acontecer, né? Agora, cara, é o seguinte, se você tem um tesouro na sua casa, ou se você tem um tesouro para guardar, onde é que você vai colocar o tesouro? Num lugar bem trancado, Ou... vou proteger alguma coisa. Com o que você vai proteger? Sei lá. Com algo? Com correntes, comigo. Vou vai ficar ali. Num banco, tem um segurança na frente. Lá na frente, com unhas e dentes, ninguém passa, sou eu. Então, quanto mais valioso é o que você tem para proteger, Sim, mais força você faz para proteger mais aquilo. Mais segurança vai ter, exatamente. Mais segurança vai ter. Pensa que Deus deu o filho dele para José. Um homem forte, né? Que pela história a gente vê que ele foi... Proteção. Protegeu e muito, né? Enquanto Maria é a docilidade, a educação, a condução, José traz a verdadeira figura do pai, o protetor. Pensa numa família tradicional, o pai e a mãe. Pergunta para qualquer filho, o que a mãe é para você? Quando dói, dá dor de barriga, não sei o quê, você quer chorar, você corre para quem? Pra mãe. Mas se alguém tá te ameaçando, se alguém tá querendo bater em você e você não consegue bater naquela pessoa, ou se você tá com muito medo de alguma coisa séria te acontecer, você fala com quem? Com o pai. Porque é a proteção. O pai é sinônimo de proteção. Isso não é só no ser humano, isso é em todos os animais. Todos os mamíferos
todos os seres humanos mamíferos, o macho é a proteção. É só você prestar atenção. O macho é a proteção. O pai é o sinal da proteção. Por isso que, e é comum que o pai tenha um semblante mais sisudo. Porque na prática o pai está sempre com o olhar da proteção. Um segurança não fica na porta de um negócio sorrindo para as pessoas. Então, quando um pai está andando com a sua família e alguém estranho simplesmente observa aquela família, o pai percebe todo mundo que está olhando para a família dele e ele fecha a cara. É a proteção. O pai é reflexo sempre da proteção. Aqui não é diferente. José é o protetor. Por isso que os demônios temem José. É descrito José é descrito como o terror dos demônios. Ele é o terror dos demônios. Na tradição, José é descrito como o terror dos demônios. Ô, louco. Por quê? Porque nem nada se aproxima de Jesus. Nada. Nenhum mal, nem coisa alguma. Então, Deus entrega Jesus para José. Vamos continuar. Versículo 20. Enquanto assim pensava, que eu não posso difamá-la, então eu vou fugir, vou sumir secretamente, lhe apareceu um anjo do Senhor em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Olha que interessante, vou até corrigir, você falou assim, ele não sabia, eu disse, Maria contou para ele. Não, ele não sabia mesmo. Mas ele não sabia, mas não desconfiou dela. Olha que coisa louca, cara. Ninguém falou para ele, ela está grávida do Espírito Santo. Alguém falou para ele, ela está grávida, ponto final. E é isso. O que veio na cabeça dele foi, como isso, né? O que veio na cabeça dele foi, não é meu. 2, ela não me traiu. Eu não desconfio dela. Mas não é seu. Mas eu não desconfio dela. Travou, bug. Porque não é meu e eu não desconfio dela. Porque eu não desconfio dela. E eu sei que ela não me traiu. E ela não me traiu, mas não é meu. Mas não é meu. Mas então eu vou sumir. Alguma coisa aconteceu, olha na cabeça dele. Alguma coisa aconteceu que eu não consigo explicar, mas uma coisa é certa. Eu sei que não foi traição. Não foi traição. Não foi traição. Eu não sei explicar, mas não foi traição. E também não fui eu, porque eu não sou louco. Não fui eu. Então não fui eu e eu não sei explicar. E aí eu acho que eu vou fugir. O anjo aparece e diz, não temas. Não, relaxa. Porque é filho do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Quem vai colocar o nome? Ele. É José que vai colocar o nome. Você vai colocar o nome da criança de Jesus. Você é o pai. É você que vai cuidar e é você que vai dar um nome. Cara, quem dá um nome é o pai mesmo. Então, ele é o pai de Jesus. Então, você vai dar um nome. Olha lá. Porque ele salvará o seu povo e seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, aí versículo 22, o que o Senhor falou pelo profeta. Versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Que significa Deus conosco. Versículo 24. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Cara, não questionou. Está explicado. Maria, eu entendi. É do Espírito Santo. Não desconfio dela. Então, despertando, José fez como o Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ou seja, ainda virgens, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então, uma coisa descrita na Bíblia é aqui. Neste período da gestação, José não teve nenhuma relação sexual com ela. Como nós já estudamos em outros episódios que Maria não teve outros filhos além de Jesus, a tradição estabelece que este casal não teve qualquer relação sexual. Não à toa, muitas das esculturas de São José têm um lírio na mão. O lírio é sinal de pureza, tá? Então, eles não tiveram nenhuma relação sexual. Mesmo após o... Olha que interessante, cara. Isso nascimento. É muito,
muito importante. Quando você casa, é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Se aquele casamento sofreu um acidente, a pessoa, ou o homem ou a mulher, e um dos dois por algum motivo não pôde mais ter qualquer relação sexual, isso não é o final do casamento. A missão deste casamento aqui é que ambos, que é a missão de todo o casamento, homem e mulher, participem para que ambos cheguem à santidade. Aqui não quer dizer que a relação sexual é condenada aos olhos de Deus, muito pelo contrário. Mas aqui José sabia o papel dele. O papel dele era protetor dessa família. O papel dele não era ter outros filhos, porque a relação sexual é para ter filhos. Dentro do casamento, não é para prazer, é para ter filhos. José aqui sabia que Maria estava separada para o Senhor. Então a função dele realmente, neste matrimônio era protegê-la. Desde quando ele teve o sonho, ele já sabia, bom, agora, a partir de agora, a minha missão é proteger Maria e proteger Jesus. Proteger Jesus. Vamos para o capítulo 2. Tendo, pois, nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui a gente tem toda a história dos reis magos, que eles vieram porque Maria aqui concebeu Jesus. Depois nós vamos ter aqui toda a passagem dos reis magos, visitam Jesus e tudo mais, tá? O versículo 13 do capítulo 2, sim, ainda com Jesus bebê, o versículo 13 do capítulo 2 vem: depois de sua partida, né, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma um menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matar. Eles estão em Belém. Ele levanta de madrugada. Pega os dois. Cara, peraí. De Belém até Egito, ele cruza o deserto. O deserto de madrugada é abaixo de 0 graus. Me diz como é que um homem velho pega uma menina de 13 anos, 12, 13 anos, com um bebê no colo e me cruza o deserto no meio da madrugada. Como que isso aconteceu? Não dá para ser um homem velho, cara. Tem que ter vigor físico para fazer isso aqui. Tem uma determinada idade, mas não é que seja cara, velho, assim, né? Não dá, tem que ter vigor físico. Lembra que o cara não fazia muitos anos, então a média de idade não passava de 50 anos. Não passava. Se hoje a média de idade é 80 anos para os municípios, para as cidades que são ricas no Brasil, naquela época, 2.000 anos, não passava de 50 anos no geral. Então ele não é um homem velho, esquece, ele é um homem com vigor físico. E sem contar a profissão dele, né? Que também é de deixava carpinteiro. Ele bem forte, né? Então ajudava. Ele pega a criança, olha isso, ó, e ele é sem questionar, né? Sem questionar. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge pro Egito. Ele é o protetor. Pensa que no meio do deserto tem vários piratas do deserto. Que são os caras que roubam mesmo. Roubam os viajantes. Roubavam os viajantes. José vai, pega o menino, pega Jesus, pega Maria e cruza o deserto. Aí vem versículo 14. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Cara, então isso quer dizer assim, Maria não tinha um serviço profissional, José vai para o Egito e ele cria todo o sustento, né? O trabalho dele traz o sustento para Jesus. Se não é o trabalho de José, Jesus morreria desnutrido. Porque realmente, além de ser um protetor, é que conseguia trazer todo o sustento. É só olhar para as nossas crianças. Nenhuma criança permanece viva se ela estiver sozinha até uns 5 anos de idade. Ela não come sozinha praticamente. Não. Então, José é o responsável por trazer o sustento dessa Sagrada Família e proteger. Você atravessa o deserto, lá no Egito, qualquer coisa de mal que pudesse acontecer com aquela criança era de responsabilidade dele. De José. E ele não fraquejou. Você imagina a cabeça do homem, né, nesse momento também. Não, né? mas é aquele guiado pelo Senhor. Ele está guiado pelo Senhor e nada de mal vai acontecer com ele.
Versículo 16. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, né, o rei Herodes, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. A Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Terceira aparição em sonho. Terceira aparição em sonho. Sempre em sonho. É isso que é o mais engraçado, né? Que ele Não à toa, o Papa era Francisco tem uma escultura famosíssima de São José que ele tá dormindo. É porque é tudo em sonho, né, meu? Porque Deus fala que José é sempre em sonho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, mudando um pouquinho a história. A maioria das nossas músicas do Arca nasceu em sonho. Aqui a forma como Deus escolhe se comunicar com José é através do sonho. A maioria da nossa... Então é saber que Deus fala através dos sonhos, porque falou através dos sonhos com José. É importante observar. A gente vai lembrar do próprio Samuel, né? Samuel, Senhor, eis-me aqui. E Samuel tá dormindo. Tava dormindo. Então é importante a gente observar aí o sono dos justos, né? Versículo 20. O anjo falou para ele: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna a Israel. Caramba, o anjo mandou, ele estava em Jerusalém, estava em Belém, o anjo acordou ele na madrugada e falou, foge agora. Agora ele está lá no Egito, o anjo fala, volta agora. Pô, caramba. Não, mas eu acabei de construir as coisas. Volta, agora que eu comprei uma casa, agora que eu montei tudo, porque lá em Belém eu ainda estava na manjedoura, né? Agora que eu organizei as coisas. Uma casa de 2 volta tudo. Casa de 2 andares já. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, ele não ousou ir para lá. Esperto. Avisado divinamente em sonhos, quarta vez. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Boa. Aqui quase termina, a gente vai ter lá em Lucas mais um pedacinho de José. Lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41, a gente vai ter a parte que Jesus tem 12 anos e ele some na comitiva. Isso aqui é interessante da gente ver. Versículo 41 do capítulo 2. Seus pais, né, Maria e José, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus, tendo atingido 12 anos, subiam com seus pais até Jerusalém, segundo o costume da festa da Páscoa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando ele, estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontraram, eles voltaram a Jerusalém à procura de Jesus. 3 dias depois o acharam no templo. Caramba, cara. Eles foram com o menino para Jerusalém, foram com o menino Jesus para Jerusalém. Jesus tinha 12 anos, e aí no meio do confusão, o sapeca do menino Jesus, ele escapou. E resolveu ficar aqui. E os pais voltaram. Assim. Como a família estava todo mundo junto, José e Maria falaram, ok, tá junto com os primos, tá com outros parentes, tá aqui na comitiva. Um dia depois, eles falaram, caramba, cadê o Jesus, cara? Eu acho que tá com... Procura, não acha, fala o menino sumiu, foi raptado, mas José não é o protetor? Imagina o desespero, como é que agora eu perdi? Depois de 12 anos? Cara, agora eu perdi, Deus volta correndo pra Jerusalém, imagina o desespero desses dois. 3 dias, aí aqui ó, versículo 46, 3 dias depois. Cara, imagina um pai. Se hoje já tinha dado como morto. Pais, imaginem vocês perdendo seus filhos por 3 dias.
Vou levar meus filhos para Aparecida do Norte. Vixe. Foi para Aparecida do Norte do dia 12 de outubro, em Aparecida do Norte. Foi aquela comitiva, aquele ônibus gigante com a farofada, com todo mundo indo para Aparecida comprando junto com a paróquia. E chegou lá e todo mundo querendo comprar almofada, não sei o que, daquele desespero, o ônibus chamando para voltar. Corre todo mundo Aqueles pro ônibus. minigame, vambora, Os minigame, vai. todo mundo entra no ônibus. Você acha que seu filho tá no ônibus e acontece igual o filme do Esqueceram de Mim. Você esqueceu o menino, cara. Chega em Carapicuíba, não Quando tem você nada. tá aqui em Carapicuíba, chega em Carapicuíba, o menino não tá lá. Fala, mas cadê o menino, gente? Tá na casa do meu pai. Esquecemos o menino na Aparecida do Norte. Volta pra Aparecida do Norte. Pega um carro Pior. Uber, vambora. Pega, volta pra Aparecida do Norte, chega lá e não acha o menino, procura por 3 dias e não acha. O desespero que foi tomando conta dessa família. Às vezes a gente lê essas coisas, passa batido e fala assim, cara, e fora que ele é escolhido como o protetor de Jesus. Protetor de Jesus. Vamos lá. 3 dias depois, versículo 46. 3 dias depois, eles acharam Jesus. Lá no templo, estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. Eu não sei se eles, aqui na Bíblia diz que os pais ficaram admirados. Se é minha mãe, ela já vem chorando e tacando a Havaiana, né, cara? E a mãe já vem chorando e já tacando a Havaiana. Chilapada aí na mulher. Aquela Havaiana que se ela tacar lá do começo da Aparecida do Norte, me pega lá dentro da igreja. É teleguiável. Mas assim, e a mãe, né, batia na gente chorando, né? Ela tava com alegria e com raiva ao mesmo tempo. Se é minha mãe aqui, eu apanho com alegria e com raiva. Ela viu, menino, que alegria, te achei, muito obrigado, meu Deus. E pá, obrigado, Deus. E pá, e tomava várias chineladas aqui. Né, a Bíblia foi comedida. Diz assim, ó, quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, né, para Jesus, meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai... Isso é muito legal. E forte, né? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Jesus falou, por que vocês estão me procurando? Por quê? Eu estou na casa do meu pai. Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Em seguida, isso é muito incrível. Moleque, o que vou de você? É uma mistura de onde você estava, com o que você está fazendo aqui, com quem disse que você sumiu. E ele respondeu, eu estou na casa do meu pai. E forgadinho já, né? É assim, não entenderam o que alguém estava querendo dizer, deve ser um assim, meu. Vou dar uma muquecada na orelha dele, ele vai ver o que é bom. Botar assim. No meio de todo mundo aqui. Você tem sorte de estar no meio do templo, rapaz. Senão você... Como é que a gente percebe que a presença do pai e da mãe fez diferença? Porque depois Jesus solta essa frase, que não tem como não ler essa frase com uma certa... Quase que se fosse uma malcriação. Assim, sim. Né? Estou na casa do meu pai. Obviamente não é, mas tem um tom ali. Estou na casa do meu pai. Só que o que acontece no versículo 30? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhe dissera, do tipo, vem aqui, menino, né? Versículo 51. Em seguida, Jesus desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Do tipo, quem manda em você sou eu. E aí, assim, você é humano ainda aqui com a gente, rapaz. Quem manda em você... Igual o pai falava, né? Enquanto você morar nessa casa, quem manda em você sou eu. Aí o mãe, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Então vai embora. Né? Que a mãe falava assim, aí o moleque arrumava as coisinhas dele pra ir embora. Cara, assim, você vê que o versículo diz, ele foi submisso. Cara, submisso não é obediente. Foi na marra. Não é ele era obediente, é faz tudo que Maria e José queriam. É submisso. Isso é a importância, isso quer dizer o seguinte, que enquanto humano, a índole de Jesus foi moldada por Maria e José. A importância de um pai. Hoje de manhã eu ouvi alguém falando assim, não, porque o meu filho escolhe as coisas... Jesus não escolheu nada. Jesus escolheu ficar na casa lá do pai dele e ele escolheu e não ficou. Porque quem decidiu foi o pai e a mãe, cara. A função primordial dos pais é direcionar e educar os filhos. Ser luz para os filhos. Não é Sim. O filho faz o que ele quer. Que faz o que você quer, o escambau. Ah, deixa ele escolher quando ele crescer. Não. Agora quem escolhe sou eu. Depois, se você quiser mudar a minha escolha, o problema é seu. Mas agora a minha função... É te direcionar. É aqui.
Então a função de José na proteção é muito mais do que só a proteção contra os inimigos do momento. Ele protegeu Jesus enquanto ser humano. A formação de Jesus é dada, toda a educação é dada por Maria e José. E se Jesus está indo no templo aqui, é porque Maria e José exerciam a religião com ele. E estava lado a lado, né? Caminhavam porque se juntos. Jesus fosse largado lá na manjedoura, vamos pensar essa cena. E se Jesus fosse abandonado lá na manjedoura, Maria e José fossem embora? Você não é filho de Deus? Então fica aí, ô filho de Deus. Ô, fica aí largado, você só queria um corpo, de Deus. Tá aí, uma você barriga? Você não queria só um corpo? Toma aí, então, você na manjedoura, porque você é filho de Deus, né? Não foi o que o demônio falou? Então se joga daqui que os anjos vão te acudir. Então fica aí que os anjos vão te acudir. Se Maria e José tivessem feito isso e ido embora, o que teria acontecido? Teria entrado o quê? Um lobo ali comido Jesus? Sim. Então o cavalo teria pisado na cabeça até dele? mesmo Herodes, né? Não, o cavalo ali perto de Jesus tem que dar um pisão na cabeça dele, cara. Tipo, tá esse moleque chorando. Pé, acabou. O que é isso? Feito cocô na cabeça dele. Podia ter feito aí, cara. É isso que as pessoas não entendem. A importância da Sagrada Família, a importância de Maria e José em tudo, na proteção, na alimentação, na religiosidade de Jesus, o quanto ele orava, o conhecimento que ele passou a ganhar sobre as questões de Deus, da sua divindade. Tudo isso é desenvolvido em Maria e José. Na criação. Para tamanha responsabilidade, também é dado tamanha bênção. Deus é perfeito. Ele não te dá uma carga maior do que você é capaz de carregar. Então, para que você cuidasse do filho dele, ele te daria a graça suprema. Por isso que muitos doutores da igreja vão dizer que depois de Maria, ninguém foi mais santo que José. Inclusive nenhum anjo. Nenhum anjo foi mais santo que ele. Caraca. Termina a parte de José na Bíblia. Pronto, não tem mais. Mas por quê? Porque não precisa, porque agora começa a missão de Jesus. Mas no período de Jesus, que Jesus começou a sua missão, José já estava morto? Assume-se que sim. Por que se assume que sim? Porque muitas passagens daqui para frente, inclusive já quando Maria e seus sobrinhos ali, seus primos, vão procurar Jesus, José nunca está junto. Na própria cruz, José também não está junto. Então, José já morreu. Isso é o que determina a tradição, o conhecimento da tradição. Um fato importante é que não tem túmulo de José. Pensa, nós temos túmulo de Paulo, nós temos túmulo de Pedro, nós temos túmulos de todos os apóstolos. Menos de José. Nem de Maria. E Maria? Mas Maria nós sabemos que ela foi assunta aos céus, certo? Dá para estimar, muitos estudiosos católicos estimam que assumem com uma certa tranquilidade que José também ressuscitou. Da mesma forma como Maria está com seu corpo ressuscitado glorioso, José também está. E eles tiram essa passagem justamente porque a gente sabe que depois que Jesus ressuscitou, o corpo dos santos e dos justos também ressuscitou. Já ali na cruz. Então a gente sabe que logo que depois Jesus ressuscitou, o corpo dos justos também foi ressuscitado. Então, essa passagem, muitos estimam que é provável que José também tenha ressuscitado ali, tá? Muito bom. Aí, o que a gente precisa compreender no geral é que nós temos um guardião. Enfim, a igreja como um todo ela se apegou muito com Maria, se apegou obviamente com Jesus, também se apegou muito com Maria, mas a igreja sempre tratou José. E foi tratando José no geral, né, nas assembleias e tudo mais, mas a igreja, vamos dizer que ela demorou um tempo para que ela aceitasse José, não que ela aceitasse, melhor, vou trocar a palavra, que ela mostrasse para todos a importância que José tem. Quando é que isso aconteceu? Se todos os papas citaram José, e citaram mesmo, e muitos doutores da igreja vão dizer que José está entre os homens mais importantes. Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim: não tenho nenhuma graça não atingida quando eu oro, quando eu coloco nas mãos de São José. Ou seja, todas as vezes que eu peço e coloco nas mãos de São José, todas as minhas graças são atendidas.
Caramba. Isso é Santa Teresa d'Ávila. Outro ponto, os doutores da igreja e a tradição aceitou que São José é o Senhor da boa morte. Por quê, né? Por muito tempo a tradição também aceitou que São José deve ter tido uma morte tranquila, muito provavelmente dormindo e muito provavelmente na presença dos anjos em sonho. Por isso que ele é considerado o Senhor da boa morte. Então São José, o terror dos demônios. Essa dos demônios eu não sabia não. O santo da boa morte. O protetor. Agora vamos descobrir, na tradição, o reflexo de São José na igreja. Olha que interessante. Contar rapidinho a história da igreja, né? A igreja foi... Os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, a gente já estudou sobre isso, vimos lá no Atos dos Apóstolos. Depois, por dentro do Império Romano, os romanos foram se tornando cristãos. Por volta do século IV, o Roma como um todo aceitou o catolicismo como a religião oficial. Lá por volta do ano 700, deixa eu lembrar o nome do imperador, Pepino o Breve. É verdade, o nome dele é Pepino. Pepino Breve deu o território do Vaticano, que cruzava metade da Itália. O Vaticano ficou gigantesco, além de muitos territórios pelo mundo que o Vaticano foi recebendo como doação ao longo da Idade Média. Ok, maravilha. Então um bom pedaço da Itália pertencia a Roma, pertencia à Igreja Católica. Beleza, tudo certo, tudo vai bem, até o ano de 1870. Acontece uma coisa no ano de 1870. No ano de 1870, um imperador italiano simplesmente invade o território. E ele fala, não, é tudo meu, eu vou tomar. É um território italiano, eu vou tomar, isso aqui não é território da igreja. E começa uma disputa, uma guerra mesmo. E a igreja começa a ser pressionada. Não tem para onde correr. Não tem onde chorar. Olha o que acontece. O Papa Pio VI, que era o Papa de 1870, em oração, consiga o Vaticano I, entra em oração e, para nós, por condução do Espírito Santo, coloca suas orações na mão de um protetor. São José. Na mão de São José. E aí é naquele momento que ele recorre a São José em tamanho fervor que o Papa declara que São José se tornou o patrono universal da igreja. Dia 16 de março é o dia de São José, patrono universal da igreja. No momento de maior... Este foi o grande momento que a Igreja Católica sofreu o maior ataque. Por que isso? Porque no ano 1000, a gente teve o cisma da igreja, que é a separação da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Ok, ali não teve um ataque assim, a igreja simplesmente se dividiu. Depois, no ano de 1500, com Martinho Lutero, não teve um ataque da reforma protestante. A igreja simplesmente se dividiu. Quem queria protestar, saiu e foi protestar. Ok, em 1870 não. Em 1870 eles invadiram o Vaticano e eles iam destruir tudo. Nossa. Iam destruir todo o território, né? Porque não era um estado, né? Eles iam conquistar todo o território e acabar com tudo mesmo. Então não havia para onde correr. Não tinha para onde ir. E aí a igreja se apega a São José. Caraca, essa não é... Vivendo e aprendendo, né, galera? Cara, a igreja se apega a São José e o Papa consegue um feito interessantíssimo. Ele coloca em discussão, porque ele diz assim, a igreja está sofrendo um ataque. E este imperador, italiano, ele não conseguiu tomar o território. E esse assunto se arrastou. Quando a gente chegou lá... Por volta do década de 20, década de 30, do ano de 1900 já, lá no meio do nazismo e fascismo, o que aconteceu na Itália foi que Mussolini tomou o poder, o ditador Mussolini tomou o poder. E aí, cara, agora ferrou, porque antes já tinha um imperador, mas agora a gente tem um ditador fascista. Então, ele não só vai destruir tudo, como ele vai matar todo mundo. Lembrando que o coleguinha dele, amigão dele, era nada mais, nada menos que Adolf Hitler, que estava destruindo todos os judeus em campos de concentração lá na Alemanha. E o Mussolini na Itália estava com campo de concentração também. Então, se enquanto os alemães estavam mandando judeus para o campo de concentração, tinha uma possibilidade muito grande de Mussolini começar a mandar católicos para campo de concentração.
Mussolini chama o Papa para conversar. Vamos conversar, Papa, aqui. Chama o Papa para conversar, ele fez uma proposta e achou, essa igreja, ela quer poderes, essa igreja quer riqueza, essa igreja quer território. Eu vou fazer uma proposta e eu duvido que eles vão aceitar a minha proposta, porque essa igreja está apega, ela tem apego pelos bens materiais. Essa igreja não é de Deus, essa igreja só quer riqueza, é o que a gente ouve, né, sobre os católicos. E o Mussolini chega e fala o seguinte: ô Papa, vamos fazer um acordo. Opção 1. Tudo que você tem é meu. Quase. Eu vou deixar para você 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado é o que tamanho? O centro de Carapicuíba? 1 quilômetro quadrado? Pouquinho. 1.000 metros quadrados? 1.000 metros quadrados? 1 quilômetro quadrado? É isso aqui? Ovo. Um ovo. Sabe todo outro território que aquele imperador há 50 anos tentou pegar e que vocês não deixaram e não sei o que vocês oraram para São José e tudo mais e que o São José parece que bloqueou as coisas aqui? Pois é, eu vou tomar. E aí? Essa é a opção 1. Tudo que isso aqui que vocês têm vai se ficar para mim. Opção 2. Não tem. Só temos a opção 1. Então, a opção 2 é lutar. É óbvio que o massacre viria, que muitos mortos viriam. Certo. É óbvio. O Papa disse, não temos nenhum apego, pode levar tudo. Sabe por quê? Porque ninguém leva a Eucaristia. Porque ninguém leva o Senhor. Pode me deixar com um pedacinho que você quiser, até com nada. Porque o meu Senhor é aquele da manjedoura. Mas ele protegeu a Eucaristia. Porque nós estamos sob o poder e sob a proteção de São José. E Mussolini foi e tomou tudo e, com uma certa benesse, colocou o Vaticano como um território de Estado. É quando o Vaticano, de fato, virou um país daquele tamanhozinho. E ele teve dó, entre aspas, do Papa e deixou o Papa como um imperador daquele país. Tanto é que o Papa, ele é um chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado. O Vaticano tem uma assembleia, ele tem um banco, ele tem leis próprias, tudo que ele tem é um país. Um país mesmo. E deixou o Vaticano ali dentro da Itália, né? Fica aqui dentro da Itália, aqui. E ele aceitou coisas interessantes, porque o Papa falou, ok, eu até topo, desde que a Itália se dobre aos padrões de Deus. Casamento é indissolúvel, se o casamento acontecer na igreja, ele vale também no civil, não pode se separar, não há aborto, e aí a Itália aceitou tudo. Todas as condições que o Papa colocou. Ganhou bastante coisas ali naquele meio. Ele trocou território, ou seja, essa igreja não está nada preocupada com bens materiais. O que eu quero é salvar as famílias. E por muito tempo ele salvou as famílias, porque a Itália se declarou um país laico em 1980. A história corre. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Itália caiu, o nazismo na Alemanha caiu, o fascismo na Itália caiu, Mussolini caiu, as coisas aconteceram, terminou a Segunda Guerra Mundial. Começou um outro fenômeno pelo mundo, que já vinha, obviamente, se desenvolvendo há décadas, e ele tomou conta pós Segunda Guerra Mundial. O quê? O comunismo. O comunismo. E aí o comunismo vem ao mundo com a União Soviética. E o que a igreja declara? Que o comunismo é um câncer. O comunismo é o demônio no mundo. O comunismo dentro da igreja é o demônio no mundo. Onde é que é o reflexo disso? A igreja percebeu que o comunismo poderia destruí-la. E ela precisava de um protetor. Ela precisava de alguém que o ajudasse. Ela precisava de um intercessor. Para quem que a igreja recorreu? A São José. A São José. Agora o Papa, antes tinha sido Pio VI, agora é o Pio XII. O Pio XII vai lá e ele diz que o dia 1º não é o dia do trabalhador? Pois é, não é o dia do operário? Não, então dia 1º vai ser o dia do São José operário. E é São José, protetor da igreja contra o comunismo. Esse dia está sendo estabelecido como dia contra o comunismo, o dia de São José, o operário. E a gente tem um monte de paróquia por aí, São José operário,
E não só fez isso, como o Papa Pio VI já havia feito e o Pio XII também fez, colocou o nome de São José nas leituras da liturgia eucarística durante a missa, que a gente percebe, né? São José foi instituído ali e também colocou todos os ritos, os dias, determinou que as paróquias as comunidades poderiam se chamar São José Operário, ou seja, ele espalhou o nome de São José por todo o canto. Teve a total liberação agora para tudo. E até ele recomendou que toda a comunidade e toda a igreja sempre tivesse uma escultura que lembrasse, uma imagem que sempre lembrasse a mãe acolhedora, dócil, de coração imaculado, e o pai, o protetor daquela igreja. Amém. Então, enquanto nós temos a mãe, Nossa Senhora, nós temos um pai protetor. Protetor também. Então, olha como a igreja se fia em São José como sendo seu verdadeiro protetor. Então, por muitas vezes a gente acha que parece que não se fala tanto de São José. Mas um papa disse que a gente fala em todos os momentos, né? O que um papa disse assim, não se fala pouco na Bíblia sobre São José, se fala o suficiente. O suficiente para mostrar que ele é o verdadeiro protetor. Acho que é isso aí, Ale. Isso aí, oxe, eu aprendi mais do que eu tinha imaginado aqui hoje. É, cara. Eu espero que você também em casa tenha aprendido a partir dos áudios que você vai escutar no Spotify, do vídeo que você vai ver no YouTube, né? Vamos subir também alguns trechos durante a semana aí também para carregar a página do Instagram nosso. E estamos esperando de vocês também, galera. Católicos perguntam. Temos nenhuma pergunta até agora, gente. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu acho que tá acontecendo? A gente não subiu o último episódio que a gente pede o Católicos Perguntam. Sério? Por isso. Eu não acredito nisso. Quem que sobe esses vídeos? Eu tenho que falar com esse pessoal. Vamos subir. Produção. Subam os vídeos. Oh, meu Deus do céu. Nós vamos subir tanto o áudio do Spotify. Acho que o vídeo tá no ar. O que não tá no ar é o áudio do Spotify. Vamos subir, gente. Erros técnicos. Vamos subindo. Mas é isso, galera. Vocês fiquem também na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos ficar a mensagem que é assim, a proteção de São José. Orem para São José. Santa Teresa d'Ávila disse que não há graça que não seja atingida quando a gente coloca nas mãos de São José. E pais e mães de família, orem sempre, tanto a Maria quanto a São José, pela proteção da sua casa. Amém. Quando nós subimos esse vídeo no Spotify, acho que não dá para fazer, mas no YouTube dá para colocar a oração de São José. Vamos colocar a oração de São José no Instagram também, para que vocês possam acompanhar e pedir a proteção de São José na sua família. Muito bom. Amém? É isso aí. Então, para encerrar aqui, vamos dizer, pais, rezem da seguinte forma, que foi como a Bíblia disse, que Jesus, nas mãos de São José e de Maria, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que sejamos pais como São José. Amém, eu quero. Amém. Amém. Valeu, gente. Possamos encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma Ave Maria pra gente? É verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valeu, gente. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.